Vem para cá, a CNN 360 convida você a fazer um mergulho com base na movimentação eleitoral. Sim, a eleição é em 2022. Sim, ela já está rolando. Bola em campo. Nosso presidente Jair Bolsonaro está trabalhando agora módulo eleitoral, sim. Ficou muito claro. O presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, sacudiu os mercados com a indicação de que vai começar a trabalhar de olho no que dizem as pesquisas, em como ele vai se fortalecer em fatias expressivas do eleitorado. Vamos falar de Luiz Inácio Lula da Silva. Conversei com um dos capitões ali, das pessoas que dos capitães do PT, dos capitães do PT, gente que está na linha de frente da estratégia do ex-presidente Lula. Alô, mercado, você está preocupado, quer saber quem o Lula vai trazer para montar, por exemplo, a proposta de economia dele? Lula não tem pressa, esse nome não vai vir tão rápido. Renata Agostini vem para cá porque a gente vai falar também de um personagem. Vou caminhar aqui um pouquinho, gente. Este homem aqui, conhecidíssimo, o ex-juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro é aguardado o ingresso dele na política, anote aí, no dia 10. No próximo dia 10, Moro, na convenção do Podemos, deve anunciar sua filiação ao partido e ele tem feito, sim, conversas de aproximação com diferentes setores. Trago a apuração, vem para cá também a Renata Agostini, vou começar a delinear a apuração, trago a Renata em seguida para comentar e trazer também o que ela apurou. O ex-juiz Sérgio Moro está aqui, minha dama de copas. Renata, o ex-juiz Sérgio Moro se sentou com integrantes dos movimentos de rua que se notabilizaram pelo impeachment de Dilma Rousseff. Mais notadamente, a MBL vem para a rua. E Sérgio Moro tem conversado já em tom de candidato. Está dizendo que gostaria de ter o apoio deles. Vem para a rua sempre foi muito mais afeito ao ex-juiz da Lava Jato. Mas o MBL, dirigentes do MBL, têm dúvidas sobre se é o momento de embarcar ou não com Moro. Por quê? Porque acham que o ex-juiz não soa um candidato com figurino completo. Ou seja, vai muito bem no que diz respeito à corrupção, mas se perguntam para ele qual é o problema da economia, ele diz que é o combate à corrupção. Se perguntam qual é o problema porque falta dinheiro para educação, como investir, tem que combater a corrupção. Candidato de uma nota só. Exato. Bem, a cúpula ali, não à toa, você falou da data de filiação, né? Não à toa, gente muito importante do Podemos disse que, olha, sobre esse assunto só vou falar publicamente em novembro. Eles estão contando aí a data para fazer esse anúncio com pompa e circunstância. Falou-se sim, discutiu-se sim a possibilidade de Moro, na verdade, se candidatar ao Senado, mas não é essa expectativa e não, as conversas não estão indo nesse caminho. A expectativa da cúpula do Podemos é que ele seja o pré-candidato à presidência da sigla. As conversas que Moro vem travando, ainda quando estava nos Estados Unidos, segundo gente ali com conhecimento dessas conversas, caminhavam para já discutir ali com gente do Podemos estratégias, caminhos para uma possível campanha presidencial, aliando inclusive ali com gente que vai ficar encarregada de bolar qual seria essa estratégia de marketing. Então, todas as sinalizações é para que Moro se coloque nessa posição. Chegou agora, a gente está passando um mapa aqui, trouxemos informação. Sérgio Moro, expectativa de filiação no Podemos, dia 10. Está se reunindo com integrantes do Vem Pra Rua e do MBL, que é o apoio. O MBL está reticente, vê Moro candidato de uma nota só, combate à corrupção. Vai ser um desafio para ele crescer o repertório. Estávamos falando agora sobre a briga pesadíssima que acontece no PSDB. Arthur Virgílio também é candidato do partido nas prévias tucanas, mas a briga se concentra entre esses dois nomes, o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Quem estava trazendo as informações para a gente a respeito do que está acontecendo aqui nesse covil, digamos assim, os tucanos voltaram aos tempos em que tem bastante briga interna, é ele, o Yuri Pita. Eu vou discordar um pouquinho de você. Voltaram aos tempos de briga interna, eu acho que nunca saíram. Mas é porque eles gostam de discutir assim, meio escondidinho, né? Agora então, briga pública, fazia tempo.
Tem razão, é verdade, não, isso tem razão, né? Mas brincadeiras à parte, aproveitando aqui essa interrupção rápida, de fato está acontecendo aquela coletiva ali no diretório aqui paulista para explicar essa filiação de 92 prefeitos aqui em São Paulo, que foi contestada por aliados de Eduardo Leite. O próprio governador gaúcho disse que ele não tem nada a ver com essa questão, mas isso causou um grande mal-estar. Que, enfim, dentro aí do ninho tucano, e nessas prévias, amanhã deve ser corroborada pela Executiva Nacional a deliberação para que a comissão de prévias decida se esses prefeitos vão ou não poder votar. E no meio desse caminho, o governador gaúcho Eduardo Leite conseguiu alguns apoios importantes aqui no quintal do governador paulista João Dória, como, por exemplo, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, o deputado Eduardo Cury, que é da mesma região, já tinha o apoio do prefeito de Santo André, Paulo Serra, ou seja, tem alguns movimentos mesmo aqui no quintal de São Paulo, que é o diretório mais forte do PSDB desde a sua fundação, mas que estão migrando ali para o caminho de Eduardo Leite, por considerá-lo ali uma novidade, um nome com mais ar de novidade para a política nacional. E João Dória, embora tenha muita força, tenha conseguido muitas vitórias dentro do partido, sendo prefeito, sendo governador, teria uma resistência muito forte fora daqui do estado de São Paulo. Importante você entender que aqui em São Paulo, essa brecha que Eduardo Leite está achando é por conta dos alquimistas. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está com o pé fora do PSDB, vai sair do partido porque se desentendeu com o João Dória. Os desafetos de Dória vêm daí, desse histórico dele com o Geraldo Alckmin, que o leva para a política e depois se sente traído por Dória. Mas Dória tem a maioria dos prefeitos nas contas das pessoas que estão ao lado dele. Eles admitem que Dória deve perder na bancada de deputados federais, mas deve levar na de senadores. Então, as prévias vai ficar ali no peso dos filiados. O pessoal de Dória diz que, apesar do desfalque que Eduardo Leite está conseguindo fazer, trazendo os alquimistas, ele, São Paulo, ainda tem muito peso por conta do número de filiados. Há uma chance. Briga acirradíssima. Vamos falar um pouco desse personagem? Será que a gente consegue abrir aqui? Rodrigo Pacheco, você viu aí, por que a gente está usando como gancho essa filiação dele ao PSD? Se lança como candidato presidenciável, se apresenta ali como presidenciável, fez discurso de presidenciável, como você viu, já está falando abertamente de eleição de 22, inclusive dizendo, olha, vamos deixar para frente, mas ela já está rolando. O problema é, Pacheco aparece hoje como presidenciável num partido PSD. Daqui a pouco, se a gente conseguir tirar a tarja rapidinho, você vai ver que a gente está com os partidos de todo mundo aqui embaixo. Aí, obrigada, gente. Rodrigo Pacheco está no PSD. E esse é um partido, gente, Gilberto Kassab é o dono do PSD. Vamos buscar o que Kassab falou quando fundou o PSD. O PSD não é um partido nem de centro, nem de direita e nem de esquerda. O que significa essa composição, essa peça aqui pode ser vista como uma peça-chave cobiçada tanto por candidatos de direita, é o caso de Eduardo Leite e João Dória, acham que dá para fazer um casamento com Rodrigo Pacheco, como por candidatos de esquerda. E aí abre, porque a gente vai para outra ponta. Já falamos de Sérgio Moro, falamos de PSDB, Jair Bolsonaro joga o jogo da vida nessa semana, então com a PEC dos precatórios para poder viabilizar o auxílio de R$400. E aí nós temos esses dois personagens aqui, gente. Lula e Ciro Gomes. Vamos começar pelo ex-presidente Lula, aparece como líder nas pesquisas de opinião e não está querendo se mexer com força agora. Lula foi a Brasília, fez conversas com dirigentes de vários partidos do Centrão, do MDB, diz que vai refazer todas as alianças que puder, mas está esperando esse xadrez completo se acomodar. O ex-presidente Lula tem dito que precisa ver um pouco o que vai acontecer com essa série de candidatos de partidos de centro. A gente vai desdobrar para você numa segunda arte, para poder fechar a estratégia. Pacheco pode ser vice? Pode fazer uma aliança, o PSD com o PT? Sim, Lula esteve com Kassab e falou disso, de não fechar portas. Kassab, naquela ocasião, já tinha avisado que lançaria Rodrigo Pacheco como pré-candidato. A grande preocupação do mercado aí é quem vai ser o nome de Lula. Lula tem conversado, não está deixando essas conversas vazarem e os aliados acreditam que ele pode, inclusive, não escolher um nome, mas vários nomes, uma espécie de colegiado para chegar
pegar e tentar refazer as pontes com o mercado financeiro. Vamos ver o que acontece. Ciro Gomes, do PDT, aparece ali num pelotão bem colocado, mas num pelotão pontuando algo parecido com o Sérgio Moro. Ciro Gomes se tornou um franco atirador. Ele está batendo tanto em Lula como em Bolsonaro, mas com muita ênfase no ex-presidente Lula. Chegou a propor uma trégua e desistiu. Foi para cima. Recentemente fez um bate-boca com a ex-presidente Dilma Rousseff, dizendo que tinha errado porque trabalhou contra o impeachment dela. O que Ciro Gomes quer com isso? Talvez ele acha que ele possa ser o candidato de terceira via. Já que a centro-direita está demorando a se organizar, ele vai se vender como um homem que tem um histórico de gestor fiscal forte e se distanciar de Lula. Ciro Gomes quer ser essa peça da terceira via. Vamos girar a nossa tela? Vamos mostrar para quem está em casa as outras opções que sim estão se apresentando nesse momento ainda incipiente, mas a corrida eleitoral já começou. Você tem aqui Luiz Henrique Mandetta, colocado como nome pelo DEM, José Luiz da Atena, colocado como nome pelo PSL. Importante você saber que DEM e PSL agora resolveram se fundir, então são dois candidatos por uma sigla só. Vamos ver como é que isso acomoda. Alessandro Vieira já anunciou que queria ser pré-candidato pelo Cidadania. O partido é pequeno, ele precisaria crescer, não está pontuando tão bem nas pesquisas, mas quer usar essa exposição na CPI para subir. Mesma coisa a senadora Simone Tebet, né? Se coloca ali como um nome, mas o MDB costuma deixar Simone Tebet na mão em toda eleição que ela se lança. Seja para presidente do Senado, seja como presidenciável, tem pouco futuro. O MDB está sendo cobiçado por Lula. Lula que esteve ali num jantar em Brasília, na casa do ex-presidente do Senado, Eunício.